Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 13. Nós vamos ler um texto. Essa é uma daquelas palavras, irmãos, eu tenho que confessar para os irmãos. Há algumas palavras, há vários tipos de ministração que o Espírito Santo muitas vezes conduz o pregador. Muitas vezes ele leva o pregador numa exortação, onde ele prepara palavras que vai mexer com a pessoa na área de conserto, na área de ajuste na sua vida, na sua família. Há outros tipos de palavras que o Espírito conduz o pregador a desafiar a fé daqueles que o ouvem, para milagres, para agir de Deus. Há tipos de pregação que o Senhor leva o pregador a trazer conforto. E há tipos de pregação que o pregador não sabe para onde o Espírito Santo quer ir. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes para onde vai, nem de onde vem. É aquele tipo de palavra que nós sabemos que há um começo, que há uma ideia, que há uma direção de Deus muito clara. Mas você percebe que há algumas coisas que o Senhor quer fazer por trás de tudo aquilo que vai além do que Ele colocou no coração. E eu tenho essa expectativa, irmãos, muito forte, de que Deus vai fazer algo profundo na sua vida hoje. Está além da palavra que eu vou pregar, mas naquilo que o Espírito de Deus quer comunicar ao seu coração. Amém? Versículo 13 em diante diz assim: E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Tudo isso eram os presentes, irmãos, que Jacó estava preparando para entregar para o seu irmão Esaú, que vinha com um exército de 400 homens a seu encontro, para vingar-lhe o engano que ele tinha feito há 20 anos atrás. Versículo 16: Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais e de quem são esses diante de ti, responderás: São do teu servo Jacó, é presente que ele envia ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos quanto vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o acalmarei, o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Versículo 22 relata aquilo que vai acontecer nessa noite. Olha só, a partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Diga assim: ficou ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junto da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Eu não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O tema dessa palavra é uma noite, um encontro, uma luta,
um toque, um novo nome, uma nova vida. É um tema grande, mas é um tema que expressa o que acontece na vida de um ser humano quando esse algo acontece numa determinada noite. Você vê que essa noite de Jacó foi a noite mais longa da sua vida. Foi a noite mais importante da vida de Jacó. Jacó era um homem que já conhecia algumas manifestações da presença de Deus. Ele já tinha visto, já tinha tido sonhos, já tinha recebido bênçãos de Deus na sua vida. Muitas coisas desses 20 anos para trás, Deus tinha lhe dado. Ele saiu pobre da casa do seu pai, fugindo, e estava voltando agora para a terra que Deus lhe mandara. Ele fugiu porque tinha enganado seu irmão Esaú. E agora ele está voltando, e 20 anos depois, Esaú vem de encontro a ele com 400 homens para destruir a sua vida. E Jacó naquela noite se apavorou. Irmãos, como eu coloquei no tema aqui, uma noite, há determinados momentos na nossa vida que parece que nós estamos atravessando uma longa noite. Uma noite escura, uma noite de medo. Porque foi uma noite que Jacó estava apavorado. Você viu pelos presentes, pelas descrições, pela descrição dos presentes que ele enviou em 4 grupos antes que ele chegasse a Esaú. O desespero que Jacó estava do dia seguinte. E tem momentos na nossa vida que Deus permite que passemos por algumas coisas que são verdadeiras, longas noites. Noites de desespero, noites de choro, noite de agonia, noite em que parece que um flash da tua vida passa diante dos teus olhos. Noite que você tem a impressão que você vai ser consumido pela angústia que está no teu peito. O que eu estou falando dessa noite não é necessariamente uma noite da meia-noite até amanhã, mas essa noite é algo simbólico que pode durar dias. Dias situações que acontecem na nossa vida, que fogem do nosso controle, que vão além do que a gente esperava. São às vezes circunstâncias que nós causamos pelos nossos próprios pecados, ou às vezes surpresas que acontecem mesmo quando você estava buscando ao Senhor, e de repente essa circunstância fecha você de tal maneira que a única solução que você tem é buscar a presença de Deus com agonia e choro, como Jacó fez. E eu quero ver com você algumas coisas que Jacó fez. Em primeiro lugar, Jacó buscou uma forma de ficar sozinho. Queridos, tem momentos na sua vida em que a angústia é tão grande, em que as circunstâncias são tão desfavoráveis, tão contrárias, que você, filho de Deus, não tem outra saída a não ser buscar um meio de isolar-se com o Senhor. E se você não fizer isso, Deus vai promover uma oportunidade para que você esteja sozinho. Não foram poucas as vezes na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, em que eu me vi sozinho com o Senhor. Eu e Ele, no choro, no desespero, na certeza no meu interior de que, embora passando por aquela noite amarga, eu sabia que Deus tinha algo melhor para mim, mas eu não conseguia vislumbrar esse algo melhor. Era uma noite escura. Quantos já passaram por dias assim, como noites? Quantos estão passando por situações como a noite na sua vida hoje? Porque a noite, não a noite na cidade como a gente tem aqui, luz para todo lado. A noite no deserto onde Jacó estava, você não vê um palmo na frente do seu nariz. Você não vê saída, você não vê direção, você não tem esperança. E é assim que muitas vezes as pessoas se encontram. E Jacó, ele fez com que suas esposas, seus filhos, seus servos todos passassem. E ele ficou ali naquele vale. E no versículo 24, diz assim: ficando ele só.
Diga assim para o seu irmão: ficando ele só. São nestes momentos que você precisa recorrer à presença de Deus, só você e Ele, porque é quando você faz isso que acontece o que está escrito no versículo 24: naquele momento lutava com ele um homem. Nós sabemos, de acordo com o relato do texto, que este homem não era um homem, era uma presença, era a presença de Deus. Porque Jacó tinha decidido que algo na sua vida ia mudar para sempre. Porque Jacó olhou para a sua noite e disse: hoje algo vai acontecer na minha vida. A presença de Deus veio naquele momento. E a descrição deste encontro, a palavra usada é luta. Porque é nessa noite, é nesse momento que você decide que você precisa se encontrar com Deus, mesmo que talvez você tenha tido experiências no passado, mesmo que você já tenha vivido alguma coisa com Deus, chega uma hora na vida de todo filho de Deus e ele precisa estar a sós com Deus. E a descrição deste a sós com Deus é uma luta. E por que uma luta? Porque quando você se encontra com Deus, nesse momento de noite, Deus vai mostrar quem você é. E mostrando quem você é, você vai ficar com ânsia de volta. Você vai ter nojo de você mesmo. Porque Deus vai te levar a ver todos os teus orgulhos, todas as tuas soberbas, todas as vezes que você tomou decisões à parte do Senhor, todas as vezes que você pensou coisas podres. É nesse encontro, nessa noite, nesses dias, nessas circunstâncias contrárias à tua esperança de vida, que você se encontra com Deus. E esse encontro com Deus é mais do que um encontro com Deus, é um encontro que Deus te leva a ver quem você é. E quando você vê quem você é, você pira. Você vê o quanto muitas vezes você tem andado longe. Você vê o quanto muitas vezes a tua vida foi uma aparência. Você vê muitas vezes o quanto você tem sido entregue à agonia, à angústia, quanto você tem sido besteirento, o quanto você tem sido sem fé, o quanto você tem zombado, murmurado, reclamado, o quanto você tem sido vaidoso, o quanto você tem sido duro de coração, o quanto você tem julgado os outros, o quanto você tem apontado para as pessoas, o quanto você tem andado na lama. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que eu tenho entendido no meu espírito que Deus está proporcionando algumas noites para os seus filhos. Deus está permitindo que algumas noites venham sobre a sua vida, para que você descubra e enxergue por Ele quem você tem sido. A primeira coisa que Jacó fez nesse momento foi procurar ficar sós com Deus. No versículo 25 diz assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Eu vejo um segundo ponto aqui na vida de Jacó. Primeiro, ele resolveu ficar sozinho para enxergar. Em segundo lugar, ele decidiu que ele seria transformado. Diga assim comigo: Jacó decidiu ser transformado. Pegue na mão do seu irmão, diga para ele. Diga assim: Jacó decidiu nunca mais ser o mesmo. Agora pergunte para o seu irmão: até quando você vai levar essa vida? Irmão Jacó, vejam o que a palavra de Deus diz no versículo 25. O homem que era o próprio Deus viu que não tinha outra saída a não ser abençoar Jacó. A tua vida permanece com os mesmos pepinos, com os mesmos rolos, com as mesmas dificuldades, porque uma decisão ainda não brotou no seu coração. Uma decisão radical, uma revolta interior
Senhor e ver com você mesmo o quão sem caráter é a sua vida, o quão orgulhoso você tem sido, o quão dissimulado, o quão falso você tem sido, e dizer para Deus: Deus, eu não quero mais viver assim. Eu decidi, eu quero a tua bênção na minha vida. Se Deus perceber isso na tua vida, irmãos, Ele vai te dar aquilo que o teu coração deseja. Porque é o que está escrito aqui no versículo 25. Ele diz assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe. Deus tem todas as bênçãos que você precisa. Deus pode e quer fazer um milagre na tua existência. Deus quer mudar essa agonia do teu coração. Deus quer te libertar deste vício. Deus quer limpar a tua alma. Deus quer mudar o rumo da tua história. E quantos creem aqui que Ele pode? Amém. Quantos creem aqui que Deus pode, num piscar de olhos, mudar essa tua história financeira de derrota? Amém. Quantos creem aqui que Deus pode apagar essa porcaria, essa sujeira que tem aí dentro, que só você, Deus e o diabo sabem? Quantos creem que Deus pode? Amém. E por que Deus não fez ainda? Porque Deus se move pelas decisões de fé que nós tomamos. Deus não se move por causa do meu choro e da minha emotividade. Deus não se move porque eu fico desesperado. Deus se move porque eu tomo uma atitude aqui dentro e resolvo-me diante dele: eu não vou mais ser assim. Aí Deus responde. E aí Deus vai te tocar. Quantos querem o toque do Senhor nessa noite? No versículo 26, ele disse assim: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Qual é a resposta de Deus quando nós resolvemos, naquela tempo de noite da nossa vida, nos encontrar com o Senhor e decidir não mais ser os mesmos? Deus vai te tocar. Sabe o que significa o toque de Deus nessa circunstância? Significa que você nunca mais vai andar do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que ele tocou na coxa de Jacó e ele desconjuntou-a. Nunca mais Jacó andou da mesma forma. Para nós isso significa o seguinte: Deus quer tocar a tua vida de forma tão intensa que o teu andar vai mudar, tua maneira de falar vai mudar, tua maneira de pensar vai mudar, tua maneira de se conduzir vai transformar. O teu lar não vai ser mais o mesmo, e as pessoas à tua volta vão dizer: alguma coisa mudou em você. O teu olhar é diferente, o teu sorriso é diferente, a tua conversa é diferente. Quando você fala, algo mexe aqui dentro. Quando você conversa comigo, uma paz inunda meu coração. Deus quer te tocar. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer tocar você. Sabe o que eu sinto dizer nessa noite? Tem pessoas aqui que são cheias de argumentações com Deus, são cheias de desculpas, são cheias de dar as suas razões. Mas Deus sabe que não dá, Deus sabe que eu não consigo, Deus sabe que eu não posso. Hipócrita. Deus sabe o poder que Ele tem para fazer um milagre na sua vida. É você que tem que tomar uma decisão. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que dizem: Deus conhece o meu coração, e usam esse argumento como desculpa para ficar na lama. Igual a uma senhora que se diz crente, que gravou filmes pornográficos e diz: Deus conhece o meu coração. Uma entrevista foi dada. Crente assim, irmão, está cheio por aí. Mas filho de Deus tocado para nunca andar mais do mesmo jeito, são aqueles que um dia tomaram uma decisão radical: dizer, eu não quero mais ser o mesmo. Olha o que diz aqui no versículo 26.
não te deixarei ir se não me abençoares. Diga comigo, não te deixarei ir se não me abençoares. Eu queria que você levantasse a sua mão, fechasse os seus olhos nesse instante. Põe a sua Bíblia sobre a sua perna. Eu queria que você dissesse isso para Deus nesse instante. Levante a sua mão bem alta. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a bênção e a intervenção de Deus que você precisa no teu coração. O que eu sei é que Deus é rico, pleno e poderoso para fazer muito mais do que o que você está dizendo que precisa. Se você tem fé no que está sendo ministrado nessa noite, a sua mão erguida, eu quero que você diga para Deus: eu não vou deixar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Comece a falar isso. Comece a dizer isso para Deus. Deus, há mudanças que eu quero ver na minha vida. Comece a dizer para Deus quais são as mudanças, quais são os milagres, qual é a intervenção, o que você está esperando do Senhor. É um momento seu com o Pai. Eu quero que você diga para Ele: Deus, eu não quero deixar o Senhor ir se o Senhor não me abençoar. Eu não te largo, eu decido no meu coração. Eu não aceito mais esse vício, eu não aceito mais esse engano, eu não aceito mais essa derrota, eu não aceito mais essa depressão, eu não aceito mais essa agonia, eu não aceito mais esse buraco que eu me meti. Deus, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Quando Deus viu que a fé de Jacó segurava a Deus, irmão, peraí, a fé de um homem segurar a Deus? Se Deus piscasse, Jacó virava pó. Mas a fé de Jacó, o clamor de Jacó, mantinha Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: é Deus que segue a gente ou a gente que segue Deus? É Deus que nos segue ou é o homem que segue a Deus? Mas você sabia que tem momentos que Deus segue o homem? Em Mateus capítulo 10, fala de um chefe de uma sinagoga cuja filha morreu. E ele chega até Jesus e fala assim: mestre, a minha filha acabou de morrer, mas vem após mim, porque se tu impuseres as mãos sobre ela, ela vai viver. E a Bíblia diz que Jesus seguiu o chefe da sinagoga. Mas quando eu vi esse texto, eu falei: peraí, mas Jesus seguindo? Quando um homem decide com fé que Deus vai o abençoar e crê nisso de todo o coração, Deus segue o homem para mudar sua história de vida. Porque Jesus foi atrás do chefe da sinagoga, e quando ele chegou lá, ele pôs a mão sobre a menina, e a menina levantou, e aqueles que estavam ali para celebrar o luto ficaram espantados, porque o Deus que ressuscita mortos chegou naquele lugar, porque seguiu a fé de um homem. Não tem negócio, não tem finanças quebradas, não tem enfermidade, não tem família destruída, cujo coração com fé que atraia o Senhor não possa experimentar uma mudança radical. No versículo 27, o Senhor pergunta: como é que você se chama? Ele respondeu: eu sou Jacó. A palavra Jacó significa enganador, mentiroso, trapaceiro. Quando Deus pergunta, Jacó insiste dizendo: o Senhor vai me abençoar? Deus pergunta para ele: mas quem é você? E Deus nessa noite pergunta para você: quem é que você tem sido? Para você ser abençoado diante de Deus, você precisa reconhecer quem você é. Tem que parar de dar desculpa. Reconhece: eu sou um viciado, eu sou um prostituto,
Eu sou um sujo, um arrogante, um mentiroso. Eu sou um preguiçoso. Não sei o que você precisa reconhecer. Mas Deus está esperando essa sinceridade da tua parte. Dizer, eu reconheço. Não, nós não temos noção do que um coração sincero pode promover diante da presença de Deus. Eu, na minha fé, nessa noite, olhando para a vida de vocês, eu posso dizer aqui, você pode nessa noite sair daqui com o rumo da tua história transformada. Eu estou trazendo uma mensagem de fé para o teu coração. Talvez você viveu essa semana uma noite terrível na sua vida, mas eu estou dizendo para você, você pode hoje sair daqui com essa história mudada. Não depende de mim e nem de Deus, depende da tua fé, depende do teu coração. E o Senhor disse, então você já não vai se chamar mais Jacó, e sim Israel, pois lutaste pelo príncipe. Eu quero encerrar trazendo este princípio para a sua vida. Eu quero orar por você. O princípio é o seguinte: Deus disse para Jacó, como príncipe você lutou. Diga assim comigo, como príncipe você lutou. O que Deus espera ver de nós nos momentos em que nos encontramos com Ele, eu vou dizer para você, é a maneira como nos posicionamos diante dEle. É a maneira como eu coloco a minha vida diante do Senhor, no encontro com Ele. Porque tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que está passando noites na sua vida, mas não tem uma atitude de príncipe, não tem uma atitude de valente, não tem uma atitude de corajoso. Sabe, tem atitude de quê? Tem atitude de fujão, tem atitude de preguiçoso, tem atitude de não buscar a Deus. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. De terça e quinta-feira às 6 horas da manhã, no frio, eu tenho visto pessoas que têm lutado como príncipe, porque levantam de madrugada e vêm para orar, e são testemunhas das coisas que Deus tem feito. Agora tem pessoas que estão sofrendo, estão angustiadas, estão passando por uma noite e não tem a disposição de buscar a Deus, não tem a disposição de se colocar numa empreitada, de dizer, Deus, agora eu e o Senhor, minha vida vai mudar. Às vezes você precisa passar por uma noite de terrível medo, como Jacó passou, para Deus te impulsionar para uma busca. Você não precisa esperar o terror para buscar Deus. Você pode buscar Deus para Ele mudar tudo na tua vida. Nós seres humanos somos assim. Só despertamos para a necessidade do Senhor quando a água começa a chegar no nariz. O que eu sinto no meu espírito nessa noite é que Deus quer mudar a tua sorte. A palavra nessa noite não é para te acusar. Se você não buscou, se você não orou, se você não fez, não é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está te dando uma chance hoje para dizer, eu quero mudar a tua história mesmo assim. Eu quero suscitar no teu coração uma fé, uma disposição, uma decisão, para que a tua vida nunca mais seja a mesma. O versículo 29 diz, rogo-te como te chamas, respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. No dia que você decidir, se você decidir hoje, que a tua vida vai mudar, e você buscar Deus para ver Deus face a face, Deus vai te abençoar. Deus vai mudar o rumo da tua história. A decisão que você toma pode para sempre trazer uma nova perspectiva de vida para você. Queria que você fechasse os seus olhos. Versículo 31, mesmo de olhos fechados, escute isso. Nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel. Enquanto Jacó terminava aquela luta, a noite de agonia acabou. O medo foi embora. A
depressão, a insegurança, o terror foi embora. E aquele dia começou com uma nova esperança de que Deus era com ele. Eu quero fazer 2 orações nessa noite.